questão 5 do exame de seleção para o Instituto Militar de Engenharia em 2017. Assunto: trigonometria. Enunciado da questão: calcule o valor de seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa divididos por seno à sexta de alfa mais cosseno à sexta de alfa, sabendo-se que o produto de seno de alfa pelo cosseno de alfa é igual a 1/5. São dadas 5 opções de resposta. A estratégia de solução dessa questão consistirá em desenvolver inicialmente o valor da expressão correspondente ao numerador da fração e, posteriormente, a expressão correspondente ao denominador da fração. Vamos iniciar revendo a relação trigonométrica fundamental que será utilizada. Vamos recapitular o conceito de círculo trigonométrico. Aqui está o círculo trigonométrico, um círculo de raio igual a 1, em que a gente representa os ângulos desde 0 graus até 360 graus, uma volta completa. Nesse triângulo retângulo, o ângulo alfa fica determinado pelo seno de alfa, que é a razão entre o cateto oposto, que tem a altura y, e a hipotenusa. E o cosseno de alfa será o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1. Então, teorema de Pitágoras aplicado, eu tenho que o quadrado de x2 mais o quadrado de y2 é igual a 1. X é o cosseno de alfa, relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e y é o seno de alfa, relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. A gente observa que o valor do seno de alfa para ângulos entre 0 e 180 graus vai ser sempre positivo. O seno de alfa é igual a 1 para alfa igual a π sobre 2 e positivo para alfa entre 0 e π, sendo negativo para valores superiores a π e inferiores a 2π. Já o cosseno de alfa, ele é positivo para valores no primeiro e no quarto quadrantes e negativo para valores de alfa no segundo e terceiro quadrantes, mas sempre igual a cosseno de alfa igual a x e y igual ao seno de alfa. Elevando ao quadrado o primeiro e o segundo, a gente obtém a relação fundamental que vamos usar, ou seja, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. O círculo trigonométrico é importante para a gente deduzir questões de sinal e relações entre funções trigonométricas. Mas aqui, nesse problema específico, nós vamos usar apenas a relação fundamental. Então, vamos à estratégia, que consiste, a partir da relação fundamental, buscar o valor da expressão do numerador. No numerador, nós temos seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa. Vamos elevar, então, ao quadrado. Nós temos o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o duplo produto do primeiro pelo segundo, igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, eu posso pegar o valor do numerador, que é seno à quarta de alfa, mais o cosseno à quarta de alfa, obtê-lo passando 2 seno ao quadrado de alfa vezes o cosseno ao quadrado de alfa para o lado direito da igualdade. Então, seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa cosseno ao quadrado de alfa. E essa é a relação 1.
essa relação é conveniente porque eu conheço o valor do produto de seno de alfa pelo cosseno de alfa, é igual a 1/5. Portanto, o seno ao quadrado de alfa vezes o cosseno ao quadrado de alfa é 1/5 ao quadrado, expressão 2. Substituindo 2 em 1, eu tenho que o seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa é igual a 1 menos 2 vezes 1/5 ao quadrado. Obtenho, então, 23/25. Está resolvido o problema do numerador. Agora vamos para o denominador. No denominador, eu vou trabalhar elevando ao cubo a relação fundamental, ou seja, seno ao quadrado de alfa mais ao cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1, ao cubo é igual a 1 ao cubo. Então, vamos elevar ao cubo. Eu tenho cubo do primeiro, seno à sexta de alfa. Cubo do segundo, cosseno à sexta de alfa. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Isso é fazer A mais B ao cubo. Então, eu tenho que trabalhar seno à sexta de alfa e cosseno à sexta de alfa. Como eu faço isso? Eu trago cosseno à sexta de alfa para perto aqui de seno à sexta de alfa, coloco em evidência 3 vezes o seno ao quadrado de alfa vezes o cosseno ao quadrado de alfa, que é conveniente, porque eu conheço o produto de seno de alfa vezes o cosseno de alfa, e aqui eu obtenho seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso eu sei pela relação fundamental, que é igual a 1. Portanto, essa expressão se reduz a seno à sexta de alfa mais cosseno à sexta de alfa é igual a 1 menos 3 vezes o seno ao quadrado de alfa vezes o cosseno ao quadrado de alfa, que eu já sei a priori que vale 1/5 ao quadrado. Então, como seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a 1/5, seno à sexta de alfa mais cosseno à sexta de alfa é igual a 1 menos 3 vezes 1/5 ao quadrado, obtendo 22/25. Então, eu resolvi o numerador e o denominador, levando os dois valores à expressão. Eu tenho finalmente que seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa, dividido por seno à sexta de alfa mais cosseno à sexta de alfa, é igual a 23/25 dividido por 22/25, que conduz ao resultado final, que é 23/22. E é por essa razão que a resposta é a opção B. Então, vocês observam que esse problema de trigonometria consiste simplesmente em conhecer uma relação fundamental, que é o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, e o resto é manipulação algébrica. Se vocês tiverem dúvidas do desenvolvimento da justificativa, por favor, entre em contato por meio do fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD, que eu retornarei a vocês para tirar as eventuais dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado e até a próxima jornada.